Bem-vindos, visionários, a mais um episódio do Select Cast, um podcast para visionários que querem aprender a transformar a rede social em um canal de aquisição de vendas. E o nosso bate-papo aqui é sobre negócios, venda, marketing, empreendedorismo e muito mais, porque vocês sabem que além de empreender, a gente vive disso, né? Então, o nosso bate-papo sempre vai além. E hoje eu tô aqui com dois convidados maravilhosos que fizeram parte da nossa jornada. Eu acompanhei o crescimento dessa empresa e eu queria muito receber hoje a doutora Miliane e o Jorge Ferreira, pai e filha, né? E que começaram a empreender juntos. Gente, muito obrigada por se deslocarem até aqui, que é bem pertinho, né? Não, a gente agradece o convite e a abertura, né? De falar um pouquinho do que a gente vive. Prazer Show. incrível estar aqui. Obrigada, gente. Ó, hoje o bate-papo é bem descontraído. Queria muito que vocês compartilhassem um pouco da trajetória de vocês no empreendedorismo. Quem que veio primeiro, o pai ou a filha no empreendedorismo? Como é que Ai, foi? há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Como foi? O pai já empreende já em alguns negócios Alguns. imobiliários, assim como gestão também, né? Dei aula em faculdade já, passei pela área de saúde, Pô. a saúde como a doença, né? Hoje a gente está Uhum. na saúde que traz a beleza, traz restaura a Autoestima, né? O lado bom. autoestima, o lado bom da saúde. E como que você começou no empreendedorismo? Porque ela já veio de sangue, né? Veio da família. Eu costumo dizer que assim, eu já nasci com uma veia empreendedora muito forte, né? Já vem do meu pai, que já criava vários negócios. Ele era funcionário público, mas estava sempre criando empresas, criando negócios, e isso aí veio de berço mesmo, essa vontade de nunca estar fazendo uma coisa só. Tá Uhum. sempre criando, tá sempre Inovando. inovando, fazendo diferente, porque reclamar não era uma opção pra gente, né? Então isso passou realmente aí para Mili também. Isso aí me deixa bastante feliz por ter dado esse pontapé inicialzinho aí. Hoje ela já é maior do que eu Não é? no É bem empreendedorismo. isso. O fruto ele não cai longe da árvore, mas É assim, verdade. não dá. Não passei, não. E como é que foi pra você, Milha, essa questão do empreendedorismo, crescer numa casa de empresários, né, de empreendedores, porque sua mãe também faz super Sim. parte disso. Faz. E como é que foi pra você? Porque hoje eu vejo, assim, claramente um bastidor e um palco, né? Então, como eu já acompanho vocês há algum tempo, eu vejo que a Milha, ela é o palco, ela é o rosto, ela é a marqueteira. Ela é a marca. É A cara da verdade. marca. E vocês, assim, são mais os bastidores que Isso. cuidam da parte de gestão. Então, me conta, Mili, como é que foi começar no empreendedorismo com um gigante já do seu lado, né? Que responsabilidade. Mas assim, nasceu de uma necessidade, né? O primeiro CNPJ ali, ele nasceu de uma necessidade no meio da pandemia. Então, um cenário que não estava favorável, mas essa necessidade fez com que a gente pensasse, não tem como não dar certo, não tem essa possibilidade. A gente vai ter que fazer dar certo, por quê? Diversas empresas fechando e a gente não podia ter aquela estimativa de caramba, e agora? Não, eu preciso ter um plano A e um plano A. Uhum. E aí foi quando nasceu a Promover Cursos. Eu estava me formando, na verdade, na metade da graduação, precisando fazer cursos, e cursos com investimento muito alto, cursos que não pensavam na gente. E aí, ele já do ramo imobiliário, né, tinha uma sala parada. E essa sala ali, na verdade, perdendo grana, foi quando a gente pensou, poxa, eu tenho uma ideia, eu tenho ali algo que vai fazer sentido, que vai fazer sinergia. Foi quando a gente startou, né? Então foi o que eu falei, não tinha possibilidade de não dar certo. Porque a gente via tantas empresas fechando e a gente falou, não, é a hora, a gente tem uma ideia que tá validada, por quê? Eu perguntava para as pessoas, e aí, galera, o que vocês acham? Essa necessidade, ela é só minha? E não era só minha. A dor não era Uhum. só tua, né? Você viu isso realmente até com as pessoas Ao meu dentro da redor. faculdade, falando a mesma coisa, e agora? Poxa, a gente está no meio da pandemia, o que que a gente vai fazer? Então, essa ebulição, né, de De ideias. sentimento estava muito dentro, não só da gente, quanto de Sim. outras pessoas também. Então, ela trouxe isso
virando um negócio, né? E eu acho que é muito importante, assim, você também trouxe isso, né? E me traz uma percepção, como eu, como empresária, né, no ramo de marketing, eu sempre falo que todo negócio, ele dá certo quando você consegue olhar para a dor do público, né? E eu acho que foi exatamente isso que vocês fizeram. A Mili estava na faculdade, ela passou por tudo que todo estudante passa, né? Sim. E aí, às vezes, a gente vê ali um curso de 30, 40 mil reais, Tem né? Sim. E que talvez não seja tão acessível, né, para quem tá ali na faculdade, às vezes. Bom, eu, né, também fiz faculdade pública, então eu tive ali uma renda um pouquinho a mais para poder investir em qualificações, mas ainda assim com muita dificuldade. Então, hoje a Promover, ela, querendo ou não, democratizou o acesso, né, Sim. a esses cursos preparatórios para carreira, e o que hoje a harmonização permite, né, com que outras pessoas consigam construir uma carreira na saúde de forma escalável, né, Sim. escalonável, né, porque também eu tenho 2 lugares de fala, né, tem o lugar da enfermeira E o da E o da tem da empresária. empresária do ramo do marketing. Mas eu acho, assim, muito incrível o projeto justamente por isso, né, porque, por exemplo, dentro da enfermagem hoje existem muitos profissionais excelentes que ainda se colocam ali na questão de plantões altamente A abusivos, gente né, recebe lá muitos por questão de medo mesmo, né, de avançar, De de mudar. mudar, porque, querendo ou não, é desafiador, né, É empreender muito. é um desafio, assim, pra quem não empreende, fica o recado. Não é fácil, É um não é desafio. Não é vida fácil. Não é esse glamour todo que normalmente a gente vê, né, na rede social. E falando em desafios, eu queria perguntar, assim, pra vocês, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram no início, sem ser a pandemia? Não vale a pandemia. Já começamos bem difícil, né? Eu acredito que foi realmente o desconhecimento, né? Desconhecimento da marca, desconhecimento da falta de autoridade, inclusive, que não tínhamos no início, ninguém tem, né? Assim, é muito difícil já começar com autoridade, mas foi um desafio bem grande, onde as pessoas queriam ir apenas para saber se existe. Ah, isso existe mesmo, então eu vou fazer... Quando eu for pensar em fazer um curso, eu vou vir aqui conversar com vocês. Porque, assim, as pessoas não têm essa ideia de que existe coisas boas também, né? A gente vê Sim, coisas Tem muito medo. muito medo, muito negócio que não é legal, que não entrega o que promete. Então, quando a gente se propôs a fazer, a criar a empresa, e a empresa, essa tração inicial, ela é muito difícil pela falta de realmente de você saber se aquilo ali vai te trazer um resultado. E você, Até como pela agência, resistência. sente muito isso, né? Muito, muito, com certeza. Assim, várias marcas que buscam a gente, buscam realmente pra vencer essa resistência inicial, né? De sair desse desconhecido pra Sim, visibilidade, né? depois quando você consegue, né, mostrar o teu nome, mostrar o teu trabalho, fica tudo muito Posicionamento, mais fácil, claro. né? Então eu acho que esse aí foi E não só como empresária também, né? Eu passei por isso no começo. E aí, assim, uma coisa que pra mim funcionou muito, eu não sei pra vocês podem compartilhar também, foi a transparência, né? De jogar Sim, limpo, né? Sim. Com os clientes que acreditaram na gente no começo, né? E que estão ali com a gente até hoje, seja como parceiros, seja como clientes ainda. Então, eu acho que a transparência, ela traz muito isso, né? Sim, Porque sim. todo mundo que é bom começou de algum lugar, né? Exatamente. Então, esse final de semana eu tava até em um evento de tráfego pago, né? Que é uma das áreas que eu sou completamente apaixonada, né? E ele tava comentando, né? Que ele começou em 2015 e nem existia essa profissão que hoje existe, né? Gestor, E né? ele acreditou, ele foi prospectando cada cliente, porta a porta, até que teve uma pessoa que decidiu confiar, né? Confiar, é isso. Então, eu acho que isso faz parte do início de qualquer pessoa. Sim. Eu penso no desafio financeiro, lá no início. Também. Assim, hoje, a gente escuta, né? A galera vê lá 4 salas e pós-graduação e congresso. Não, mas com dinheiro é fácil. Quando eu ouvi isso, eu falei, o quê? É verdade. Com dinheiro é fácil. Gente, aí a gente volta lá pro começo. Tudo Eu até vou emprestado. fazer um post sobre isso. Tudo emprestado. Acho que o que era nosso ali era a cafeteira só. De resto, a gente pegou projetor emprestado, cadeira emprestado, mesa emprestado. A sala, frigobar, inclusive, tudo, a foi... sala, tudo. Entre aspas, emprestado, né? Que é de um cliente meu que estava com a sala parada e só dando assim, prejuízo, né? Que é condomínio, IPTU, essas coisas. E eu cheguei para ele para conversar isso, ele falou: "Não, eu apoio.
Eu te Emprestou, apoio aí no que realmente, se você ela precisar, o permitiu. tempo que você precisar. Então, é muito isso, né? Quando você não é conhecido, quando você não tem essa atração financeira Precisa de inicial, você pessoas. precisa de pessoas, Sim, precisa de parceria, precisa de pessoas que acreditem no teu sonho. sim, com certeza. Então, acho que E foi isso. Pra mim, assim, porque. E aí entrava grana e lucro. Hum. Nada disso. Eu ia investir na empresa, amor. Então, assim, acho que pra mim esse desafio de caramba, eu tenho um negócio validado porque empreender é resolver problema. E eu Uhum. sabia que eu ia resolver problemas. Tanto o meu, porque o meu foco era me capacitar também, ainda dentro da minha empresa, e capacitar as pessoas. Então, eu sabia que o meu negócio teria uma resolução. Mas aquilo ali de começar devagarzinho, começar lento, não ter um investimento para aquilo. Foi algo que para mim foi um desafio. E o cenário também, né? O Sim. cenário não estava nem um pouco propício para que desse certo, mas deu. Sim. Até pelo presencial, né? Porque na época É, tava tudo fechado, né? Era sim. Então, muito. O que acontecia, o pouco movimento que acontecia era muito online. uhum. Era face shield, máscara, a Sim. gente dava assim. Sim. E assim, isso é muito importante a gente saber também que muitas vezes tem gente que tá em casa assistindo que tem medo de empreender porque não tem condição financeira, Sim. né? E a única palavra que a gente pode dar é começa sem dinheiro Só mesmo. começa. Só começa, porque, claro, é um desafio. Eu, por exemplo, o meu mercado ele tinha uma barreira de entrada menor, mas ainda assim era assustador, né? Uhum. Pra alguém com 21 anos Sim, começando você uma começou empresa muito nova sozinha, né? também. Então, isso foi algo que eu e a Milly, a gente sempre se identificou, né, Milly? Que a gente Sim, tem a desde mesma sempre. idade e sempre foi muito à frente na questão de Sim. responsabilidade. E eu falo, né, hoje quem é um pouco mais velho tem que arriscar sim também, né? Tem, Porque eu Tem. claro. acho que você só vê você só consegue se você arriscar. E também pra quem é novo, não tenha medo, né? Porque eu Sim. vejo uma galera aí saindo da faculdade, a Milly dá muita aula, né, em pós-graduação, então eu vejo muita galera ali saindo da faculdade com medo. Eu falei, gente, você tá com medo de quê, De que? amor? Você é tão nova. A gente falando, né? É, Super idosa, experiente. seguro você só tá dentro da barriga da sua mãe, amor. Saiu dali e já tem que. É O verdade? Já pessoal, às corre vezes, assim, no riscos. final da faculdade, eu vou começar a me capacitar, vou começar a pensar. Gente, eu no quarto período abri uma empresa. Sim. Não pode no final você pensar o que você vai fazer. No final, quando você estiver habilitado, você já tem que estar ganhando dinheiro. É isso aí. E tem assim, tudo tem que ter um embasamento. Se você não tem ajuda externa, pai, mãe, que ajuda, confia em Deus que vai dando passinho que ele vai botando no chão, É é o verdade. que eu costumo dizer. É verdade. Porque difícil tudo é difícil, né? Empreender é difícil, mas pegar também um ônibus lotado, um Também trem, é será que difícil. não é difícil? Será que Sim. não é difícil ter que encarar, muitas das vezes, numa empresa que não é sua, né? Você sendo funcionário, Desvalorização. desvalorização, assédio moral, Uhum. caminhos que você não tomaria se você tivesse como gestor e ter que se sujeitar a muita coisa. Tudo é difícil. Então, é melhor sonhar o teu sonho ou o sonho dos outros. Sim, é verdade. Então, E uma coisa que vocês falaram que eu também acredito muito é sobre Deus, né, nessa trajetória. Para mim foi eu sempre compartilho com quem é íntimo, nunca contei assim publicamente, mas pra quem me conhece sabe que assim, eu tive, na época que eu abri a Select, né, a primeira empresa do grupo, eu tava a ponto de desistir, porque meu sonho era ser militar, né? Meu sonho era ser enfermeira da Marinha. Nossa, né? Então, quando tudo aconteceu e Deus falou: não, não é isso, é esse caminho aqui. Eu falei, gente, eu fiz faculdade, já tô. Mas, assim, claro que não foi, porque hoje, que assim, bom que você ouviu a que voz bom que eu dele. ouvi a voz de Deus, né, e segui esse propósito, porque hoje eu vejo como o nosso trabalho é capaz de transformar não só os empresários, mas também a nossa missão lá dentro da empresa é entender que as empresas hoje que a gente ajuda, né, com o nosso trabalho, são as maiores ações sociais do Brasil. Então, as empresas, elas são uma organização muito capaz de gerar emprego, né? Aham. Então, quanto mais eu cresço um cliente meu, mais ele pode contratar pessoas e tirar pessoas ali de situação de rua ou, enfim, né, de Sim, uma situação de pobreza. muito Então, legal. Muito a legal. gente acredita muito nisso, né? E eu queria entender de vocês, assim, se vocês hoje tivessem começado, assim, igual a mim, né? O que vocês fariam diferente, assim? Eu sempre fico pensando assim, eu acho que eu, Raquel, eu teria menos medo de julgamento, assim, porque teve uma época que eu passei por um julgamento muito pesado, olha lá, a blogueirinha. Ai, não, tu acha que todo mundo teve esse, né? Gente, não é possível. Hoje, assim, a gente grava, mas eu lembro lá atrás, as pessoas julgando. E aí, normalmente julgamento vem de quem não faz. Isso eu já percebi. Exatamente, É isso aí. exatamente. Mas um desafio, um erro, né? O que eu mudaria lá atrás, eu acho que querer me preparar muito. Querer buscar 100% de tudo. Uhum.
E aí, com isso, hoje a gente avalia, né? É perda de tempo. Ideias que se nós tivéssemos startado há 4 anos atrás, nossa, Uhum. teria sido ótimo. Ou então, é claro que a gente tem que estar pronto, né? É claro que a gente tem que buscar o melhor. Para se preparar. Mas, cara, eu acho que isso lá atrás, eu já poderia ter feito algumas coisas que eu esperava ali. Tá E 100% assim, pronto. eu sou o mais visionário da turma, né? Uhum. Então, Ele já vê. Lá na frente. Eu ainda tô assim, cara, calma. tem um calma. monte, eu tô conseguindo ver atrás dos montes. Então, e isso é muito legal porque ela acaba segurando um pouquinho, a Adriana segura muito, ela segura um pouquinho. Eu sou Então, um meio termo ali. ela consegue fazer esse meio Literalmente, termo. né? Mas assim, você quando está numa posição de liderança, você precisa ter realmente esses 3 papéis. O papel da visão, poxa, eu estou vendo lá na frente. Você tem que ter o papel. Se você não tem isso dentro, né, da tua equipe, você tem que ser, né? Uhum. Não, mas peraí, tem que fazer isso aqui primeiro e tal, mas deixa as 3 falarem, deixa as 3 Uhum. pessoas dentro da gente falar, porque sem visão o empreendedor não existe. É verdade. O empreendedor ele só existe porque ele teve a visão de que outra pessoa precisa Uhum. de algo. Então você vai buscar suprir aquele algo ali daquela pessoa, porque senão a gente acaba olhando só pra gente, para as Sim. nossas dores, né? E olhar pra nossa dor não tira nada, nenhuma ideia da caixinha, não tira, porque você fica limitado. Agora, se você olha uma dor lá na frente, poxa, fulano falou isso, ele acha que não é legal fazer isso por causa disso e disso, e não tem um produto para suprir, é aí que a gente vai entrar. Sim. E aí que nascem as oportunidades, né? Exatamente. Exatamente como nasceu a Promover, por exemplo. O grupo Promover agora, né? Amém. Porque vocês viram realmente uma necessidade. E eu concordo muito com esse ponto de... eu, às vezes, eu lembro que quando eu comecei a empreender, minha mãe falava assim, você é doida? Ai, tem Você que é ouvir doida? isso. Sinal de que a Aí gente tá eu no caminho falei certo. É assim, isso aí. mãe, não, mas... Ou Talvez sim. um pouco, mas eu sempre tive visão, né, de É isso aí. realmente, no meu segmento, por exemplo, eu nunca quis ser só Só uma mais uma urgência, agência. né, eu queria Uhum. ter uma empresa e conseguir trabalhar com performance, porque performance você precisa de organização, você precisa de múltiplas mentes pensando Pensando. Isso junto, né, aí. e cada uma na sua habilidade. Eu acredito que o empresário, ele tem sim que ser o visionário por isso que eu chamo todo mundo de visionário, né, Uhum. porque quem é empresário Tem já que é ser. visionário, Já é Tem que ser. visionário. se não é, Vai não ser. tá, vai se tornar. E aí eu também acredito muito naquela visão de que a gente também tem que ter o equilíbrio, né? Então, eu vejo que vocês 3 são a tríade, né? Exatamente Literalmente. isso. É um visionário, uma que às vezes arrisca, mas também tem um pouco do pé no chão, e a outra que é total a razão, né? Até porque Tadinha, não posso nem falar dela, que eu não tá nem aqui. ela é maravilhosa. Ah, Mas é porque ele é o financeiro, né? Então, e o assim, financeiro tem essa pensa. característica, né? Ela É mesmo. ela é muito financeiro da coisa, então ela gosta de tudo muito planejado. E ele já pensa assim, vamos arriscar. Não vamos. E eu tô no meio termo de vamos arriscar, porém, Vamos. qual é o plano B e C? Uhum. Tudo que eu faço, a minha cabeça ela funciona como se fosse um Waze. Sabe quando a gente erra o caminho e ele tem que Recalcular. recalcular rápido? Eu sou assim. O meu primeiro momento é pensar, caraca, não deu certo o plano A, mas rapidamente eu já entro no B. O planejamento, as pessoas até me chamam de chata, porque a minha agenda ela já tá quase que fechada até dezembro. Mas por quê? O planejamento me permite flexibilidade. Se eu Uhum. sei o que eu vou fazer, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu consigo recalcular. Eu consigo reajustar. Agora, se eu só vivo pensando no amanhã, eu não consigo. Eu não consigo verdade. pensar dessa maneira. Então, assim, esse planejamento eu gosto sempre de ter. Não deu certo o A, o B é o que dá pra fazer e o C é o jeito. Então, assim, quando ele vem com aquelas ideias muito lá na frente, eu falo, meu Deus do céu. Aí ela segura e eu falo, não, a gente vai, porém já vamos pensar aqui no que dá pra fazer. No plano B, né? Tem E que... eu queria entender de vocês como é que foi a virada, assim, do grupo Promover ali pelas redes sociais, como é que foi? Isso realmente funciona pra vocês, pra aquisição de alunos, de paciente modelo também? Como que foi a experiência de vocês? Sim, eu faço sempre uma preleçãozinha, eu chamo de preleção levando assim um olhar de futebol, né, de técnico e tal. Antes das aulas, antes dos cursos, eu faço uma preleçãozinha e uma das perguntas é, de onde você veio? Mesmo que o vendedor, né, o comercial já tenha perguntado, mas eu gosto de interagir com eles ali e ter uma métrica ali. E voltando para a tua pergunta, realmente sempre tem alguém vindo do Instagram. Por mais que a nossa maioria
esmagadora sempre seja indicação, Normal também, né? sempre seja pessoas que já são nossos alunos e estão voltando para fazer novos cursos, ou vieram indicados de pessoas, e às vezes essas pessoas que indicaram nem passaram pela gente ainda, mas Sim. já conhecem É, assim um bizarro. pouco do nosso nome, falam, ó, vai aqui que isso aqui É bom, você né? é bom. Entendeu? Mas você. Eu falei, mas você já. Essa pessoa que te indicou já fez curso? Não, mas ela falou que é bom. Então, isso é uma coisa legal. Mas está sempre vindo novos alunos, isso é importante, né? Porque você tem que oxigenar o teu Fluxo, grupo, né? o É teu a base fluxo. também, né, de clientes. Porque vai ter sempre gente que vai fazer com você, vai ser fiel a você, mas vai ter gente que vai voltar, vai para outro e tá tudo bem. Isso. Sim. Então eu tenho que ter realmente pessoas entrando sempre. E o marketing digital não tem jeito, é a porta de entrada. Eu acho que não tem como mudar isso. A gente sente que Sim. traz muito. E, na verdade, a virada de chave foi, no orgânico, mostrar os bastidores. Na verdade, Boa. mostrar o que realmente acontece lá. Hoje a gente investe nos dois, né? No pago e no orgânico. Mas, né, esse pago, ele tá sempre alimentando o topo desse funil com pessoas novas. A gente recebeu um aluno do Chile. Eu falei, de onde você me Caramba. conheceu? Como é que você veio parar aqui? Você veio aproveitar as férias no Rio? Ele, não, eu vim só pro curso. Nem eu confiava em mim tanto quanto ele. Quanto Não. ele confiou? Ele tomou banho lá, ele chegou Ele- do aeroporto direto. Caramba. Eu falei, você veio do Chile pra fazer o curso aqui? Mas, e aí? Me conta um pouquinho. E aí Cirurgião médico. um médico. Caramba. E a gente tem dificuldade, né? De biomédico dar aula pra médico, mas não. Ele veio do Chile, como é que você me conheceu? Ele é uma pessoa que não é minha aluna, mas que conhece o instituto aqui. Uhum. Tem uma super amiga no Chile e essa amiga do Chile Indicou. Indicou. é amiga acho que trabalha no mesmo médica com ele. Falei, gente, Caramba. olha o poder disso. É verdade. E já tem Olha o poder. negócios sendo criados Aí, ó. com essa conexão. Pode spoiler aqui no programa da... É só isso, Veio é aí, ó. pequenininho. Veio no programa especial, tá? Temos algo em parceria até... Isso é Lá no muito Chile bom. E assim, acontecendo. eu sempre falo, né, que realmente não é defendendo meu trabalho, não, mas é porque eu também vivo disso. Mas a rede social, ela é muito capaz, assim, Muito poderosa. de romper barreira Sim, geográfica, sim. né, de te fazer alcançar. Eu recebi também essa semana um lead da Filadélfia. Olha. Eu falei, gente, como que a gente foi parar na Filadélfia? E assim, muito além do pago, né? Assim, eu sou muito dividida entre os dois. Eu amo o tráfego orgânico e amo o tráfego pago. E sei que os dois são completamente... vão atingir Se públicos completam, completamente Vão trabalhar diferentes, juntos. mas se completam. Mas o que nos levou lá realmente foi o orgânico. Eu acho isso muito impressionante, É. porque quando às vezes eu vou conversar com alguns empresários, eu falo assim... qual é o seu canal de aquisição? O melhor canal de aquisição? Aí eles ficam me olhando assim meia hora. Que eles nem E às sabem. vezes eles não sabem, e tudo bem, né? Isso é a Não. primeira fase pra Sim. você conseguir construir um processo comercial mais eficiente. Mas quando eles falam assim, é indicação. Mais forte é indicação. E claro, eu Claro. acho que nunca vai existir algo mais forte do que indicar, porque você já vem com muito mais confiança, né? Sim. Quem vem indicado. Mas eu sempre paro pra pensar ali sobre alguns pontos que às vezes os empresários não percebem. É que mesmo que a pessoa venha como indicação, antes dela entrar em contato com você, ela pesquisou aí. a sua presença no digital, né? Ela com passou ali certeza. no seu Claro. Instagram, no seu TikTok, no YouTube. Então, a rede Pra social... validar, inclusive, né, a Exato, pra ver, indicação. será que é bom mesmo? Na parte de clínica é assim, olha, eu tenho uma doutora que fez a minha boca, é maravilhosa. Deixa Tá eu dar bom, uma cadê o olhadinha. perfil? Exato. Não é, eu tenho uma doutora, nossa, minha boca ficou perfeita. vou Deixa eu lá. já agendar. Não, Não não existe. faz, né? Exato. E eu falo que, assim, se a gente não tiver até uma rede que mostre esse posicionamento, porque melhor do que ser também é parecer, Sim. né? Porque às vezes eu vejo muita gente que é muito boa, Mas mas não se parece mostra. boa. E aí eu sempre faço conteúdo disso lá no meu perfil, né? Que eu falo direto pra profissionais de saúde. Eu falo, gente, tem gente que... Eu até postei esses dias um vídeo de uma menina que saiu, assim, nas nossas fontes de pesquisa do marketing. Ela fingiu ser astronauta, foi, vestiu roupa, fez foto, foi pra evento, e todo mundo Isso. acreditando que ela era astronauta. E no final
profissional ela não era nada. Mas ela ganhou muito mais visibilidade do que cientistas, Parecendo. porque ela parecia algo, né? Então eu trouxe muito isso para a área da saúde. Quantos profissionais bons a gente Sim. tem que tem medo, vergonha de se mostrar bom e por isso deixa de ter pacientes ainda que de indicação. E aí a gente Né? vê uma galera que se vende muito e que não é bom. Não, Eu falo, gente, eu falo isso pros meus alunos. Tem que ter um equilíbrio, né? Não Sim. tem jeito. Parecer tem que ter um e ser. equilíbrio. Porque você pode não parecer, e aí você não consegue mostrar que você Sim. é. E também você parece muito e às vezes não é. E aí É. você tem uma quebra de expectativa É. que eu acredito que seja até pior, porque é muito ruim quando você se posiciona ali, né? E aí o paciente acaba tendo uma experiência ruim por uma falta de habilidade técnica, ou até mesmo, né, por um erro que já é da pessoa. Uhum. A pessoa não busca esse aprimoramento. Então, o paciente ou o cliente, né, como um todo, ele acaba ficando decepcionado. É. E aí, o que podia vir, por exemplo, um lead do Instagram, um lead do tráfego pago que gostou e que vai indicar, ele acaba sendo aquela pessoa Sim. que É. não vai indicar e não vai voltar. E isso prejudica muito quem Sim. trabalha Claro. com negócios, né? Eu sempre falo da importância para os nossos visionários, né? De saber o custo de aquisição do cliente e em quanto tempo esse cliente precisa se pagar. É. Porque é uma coisa que é pouco dita, Falada, né? né? É. Sim. As pessoas falam, não vou investir em tráfego, R$700, vou botar não sei o quê, e aí, beleza, às vezes você pensa que o tráfego naquele mês ele Que não é se só aquilo pagou, ali, mas é. na verdade, se você parar pra calcular, É. eu tava até conversando com uma cliente nossa, né, que falou de um cliente que ela teve aquisição, de primeira ele fechou algo super baixo, mas de longo prazo ele conseguiu fechar outras coisas e a cliente fidelizou. Então, às vezes, vai muito além do que o primeiro momento, né? Sim. Tem que avaliar CAC, LTV, tudo isso. Se você tá ali como empresário e não entende, o tráfego ele vai ser caro, ele não vai dar retorno, ou você não vai entender o quanto de primeira ou ao longo do tempo essa pessoa deixou ali com você, né? E aí tem a quebra de expectativa de agência. Eu acredito que seja muito isso. Muito, Porque tem o papel ali do empresário, ele está junto com a agência, fornecendo números, entendendo ali o tempo daquele cliente lá dentro. E aí, se ele não Sim. vê nada disso, É a agência verdade, é ruim. é verdade. E isso passa pela estratégia da agência, né? De estar posicionando a pessoa desse jeito. E as pessoas acham que é só tráfego, né? Só Só botar botar dinheiro dinheiro. ali. Não, tem muita E coisa realmente por não trás, né? Não, hoje a É gente tem uma... um orgânico lá bem forte, assim. Passei pela fase do É Blogueirinha. Hoje eu gravo onde tiver que gravar, porque o lado bom, que é minha marca, sou eu. E o lado ruim é que a minha marca sou eu. É Então, verdade. assim, isso não paga boleto. Então, cá estou eu. Com certeza. Gravando. E o que vocês falaram, assim, de agência é muito real, né? Isso aí, hoje, é até uma objeção que a gente pega muito. Os empresários têm medo de agência, né? Aham. E é por isso, hoje em dia, eu quase não me posiciono como agência, né? A palavra-chave a gente tem que usar, não tem Sim. jeito, né? Que tem que ser marqueteira. Mas eu sempre falo de uma assessoria, porque fazer marketing vai muito além do que fazer post pra rede Sim. social e É. apertar um botão no Sim. gerenciador de Ah, anúncios. A é. gente precisa olhar pra parte interna da gestão, pro fluxo comercial, né? Quem é que tá fazendo esse atendimento? E também orientar esse empresário do processo normal, porque às vezes ele olha na rede social algum guru ou alguma Exato. acha agência. que aquilo- Exato. E ele acha às vezes que é exatamente aquilo. É. Eu vou botar 100 e vai voltar 10 mil. É. E já aconteceu assim, gente, da pessoa falar, vamos botar R$100, mas quantos mil eu vou vender? Que Meu Amor, Deus. mas R$100. É só R$100. Entendeu? Não é 100 só- mil e eu não entendi. Mas lá a gente tem também uma galera traumatizada. Sejam pacientes com preenchimento. Tem paciente que você Tem. fala assim, É. a gente vai preencher. Não, doutora, pelo amor de Deus, eu vou Ficar deformado. transformada. Ou então transformado. você indica 1 ml. Eu não quero a boca da Anitta. É. Aí eu falo assim, nem se você quisesse muito. Mas tudo bem. Aí tem a galera traumatizada ali na parte paciente, né? Porque o grupo promover é instituto, é congresso, é pós-graduação e é clínica, né? Eu me Uhum. descobri empreendedora no meio do caminho da graduação, mas o meu foco era me tornar biomédica. E aí, ali no quesito paciente, tem o paciente traumatizado com os preenchedores, e no quesito aluno, tem a galera traumatizada com as mentorias. Uhum. Quando eu sugiro uma mentoria, porque ela quer algo mais exclusivo, ou porque a disponibilidade não bate com o nosso calendário, ou porque ela já atua e eu quero ir exatamente na deficiência dela. Não, mentoria, gastei 25 mil e eu não vi nada. Fala assim, gente, calma, respira. Calma, não é isso. assim. A gente tem os em comum, né? É o paciente com 1 ml achando que vai ficar bocudo e o cliente com R$100 investimento achando que vai voltar ficar todo milionário. E voltando um pouquinho aqui que você falou no início, né? Falando de custo-benefício, a Promover, ela
gosta de manter uma fidelização na nossa missão, visão e valores, né? Quando começou tudo, foi justamente porque não se tinha um curso de qualidade a um preço justo. Então, Uhum. isso a gente mantém até hoje, né? Essa percepção que você falou e você tem, você é parceira, está sempre com a Sim. gente em tudo, e a gente também valoriza muito, muito mesmo o que você entrega. Então, a gente está sempre somando com empresas, com propósitos, com pessoas que estão ligadas ao nosso propósito, né? Sim. Até porque tem muita gente que acha que é porque é barato é ruim. E não, nem Não, pelo sempre, né? contrário. Pelo contrário, assim. E não questão de barato, mas o custo-benefício real, né? É um preço Porque justo, né? é, Acho que é O valor custo-benefício. legal sim. que a gente costuma ver aí preços altos e a pessoa vai porque ele é mais caro. Pelo contrário, pode ser que não vai entregar nem a metade do Na que você verdade, isso que você pagaria. falou de missão, visão e valores, hoje eu costumo entender que isso vale pra tudo, né? Quando nós chegamos, ali na Barra era tudo mato, a nível de curso. É. Hoje a gente tem um curso a cada esquina, É mas quando a gente verdade. começou, Do não nosso tinha lado, muito. inclusive. Literalmente. Mas assim, e Mas hoje tá eu tudo vejo bem. o ponto de você manter o teu cliente. Não é querer adquirir novos o tempo inteiro, mas de manter. Então, quando a gente entrou há 5 anos atrás, que tudo era mato na Barra da Tijuca, hoje não, hoje a gente tem vários, tá bom, mas tem aquele cliente que vem por preço, tá bom, ele vem por preço, ele Ele vai vai embora por embora por preço, preço. até porque hoje a gente tem um time de professores que demandam um investimento da gente, então Sim. realmente tem ali alguns cursos iniciantes, intermediários, avançados, mas eu acho que manter esse cliente, por quê? Tendo em vista que a concorrência, ela tá grande, ela tá acirrada e ela tá desleal, a gente mantém ele ali e hoje os alunos, eles mandam, né, foto da parede com mais de 10 certificados a promover. Então eu falo, missão cumprida, porque não é só atrair, vender um curso e acabou. Eu quero manter, eu quero fidelizar. Uma Sim. coisa legal também é quando a gente fala de concorrência, né? A gente cresceu ouvindo que concorrência é ruim, mas a gente viu e entende e acha extremamente saudável a concorrência, porque ela mostra o que realmente você tem de valor. Sim, e de Se- diferencial, De né? diferencial. Se a pessoa não tem com quem comparar, ela vai achar, ela não vai ver o valor em você. Agora, se ela vai, verdade. faz no teu curso, aí vai no outro e fala, epa, tem algo errado. Aqui eu não quero, não. Eu E volto clínica correndo. também, É uma em igual teu cada esquina. negócio. É, verdade. E Uma em agora cada também esquina. tem também, né, as franquias ou profissionais, às vezes, que, poxa, pela luta do preço, acabam, às vezes, hiperdiluindo um produto, e aí... Eu acho Sim, que você vê isso também no teu segmento, mas assim, o cliente de franquia e o cliente de clínica, ele é totalmente diferente. Muito. Eu não preciso nem me preocupar. É aquela pessoa que ela vai chegar lá, ela vai ter um procedimento, ela vai pagar pouco e ela já espera que aquilo ali não vai ser a melhor coisa. Agora, o paciente da clínica, ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai ser recepcionado pelo nome, pela bebida que ele quer tomar, ele vai subir, ele vai ter o melhor atendimento, ele vai ter o melhor pós-venda, ele vai ser lembrado que aquele procedimento precisa de uma manutenção, tendo em vista que a gente, infelizmente, envelhece todos os dias, e ele vai ser lembrado, exatamente. E a franquia, ela não é assim. Então, assim, Sim. eu até comparo clínica com outra clínica de excelência. Agora, as franquias, eu acredito que você veja aí uma consultoria, uma assessoria exatamente em entrar no negócio da É a pessoa. E essas personalização, né? agências aí que Exato. apertam um botão, acho que nem se comparam. Tem, ao não, cliente. não se comparam e também tem aquela questão, né, de a gente hoje no grupo, né, a gente defende o atendimento mais exclusivo, que a gente chama de boutique, não de volume, Legal. né? É. Porque a gente entende hoje, assim, num dos episódios que a gente trouxe nessa temporada, a gente trouxe uma nutricionista e olha que o ponto que ela trouxe e como eu falo, a base do empreendedorismo ela é comum mesmo. para todos os negócios. Ela falou assim, Raquel, eu tive que aumentar o preço da minha consulta porque o paciente que pagava barato a consulta, ele não podia pagar um ômega 3 às vezes de qualidade. E é a mesma coisa no marketing. Não adianta, às vezes, o cliente poder pagar uma mensalidade que cabe no bolso dele, mas ele não poder ter recurso para investir, por exemplo, num tráfego pago, num ensaio fotográfico, que faz muita diferença, né? Ou até mesmo num processo comercial, numa inteligência artificial, que agora, né? Eu tudo. voltei desse evento. Gente, você não tá entendendo o que a inteligência Fervendo artificial a é capaz de cabeça. fazer. Mas daqui pra frente isso vai mudar muito e é exatamente isso que eu defendo, né? Às vezes a pessoa que ela é pequena, ela não tem uma assistência focada pra ela e aí até o que a gente tem ali em parceria com o grupo de vocês, que é a pessoa que tá iniciando, ela não pode abraçar o mundo com as mãos, ela Não tem vai que seguir o conseguir. caminho dela aos poucos pra ela se estruturar e aí sim poder dar um passo maior. E eu vejo que talvez isso seja um dos grandes motivos que as pessoas se frustram com o marketing, porque elas querem começar Já como grande. uma clínica
potencial, uma clínica imensa, e às vezes não é isso, né? Então eu acho que cada caso é um caso e não tem como a gente atuar Sim, sem analisar, personalizar. sem personalizar. Então eu defendo muito Muito isso. legal. E eu queria também entender de vocês, gente, Hum. na opinião de vocês. Na verdade, eu vou perguntar pra Mili, porque ela é doutora, Sim. e aí eu acho que ela vai Cante. poder responder melhor. Qual é o erro que os profissionais da área da saúde na harmonização facial cometem, na sua opinião? Qual o maior erro? Bom, eu acho que eles entenderem a base, o básico, o inicial e achar que estão prontos para atender todos os pacientes. E eu não tô falando isso por ter curso, eu tô falando isso como profissional, até porque diversos dos meus certificados, eles vieram antes da Promover. Eu não Uhum. aceitava conhecer pouco, não faz sentido, porque eu tô cuidando primeiro da saúde de alguém. Então, hoje eu vejo as pessoas assim, entendendo superficial e cuidando daquele paciente. E, gente, ali é uma relação de confiança. Aquela pessoa, ela te escolheu pra cuidar dela e você tá cuidando dela de forma muito superficial, da saúde dela, pra depois do bem-estar dela. E eu fico desesperada com isso. Sim. Desde o início, por isso até que eu tenho a minha pasta de certificados lá e de capacitações, não só aqui, como fora do Rio. E não para nunca e nunca vai parar. É Hoje as verdade. pessoas falam assim, quais os cursos que você me indica? Aí eu falo assim, ó, pra começar esses aqui, e depois a gente vai continuar numa jornada que ela não vai parar nunca, a não ser que você pare de atender os seus pacientes. Sim. Então, eu acho que o cuidado com o paciente, tendo em vista várias vertentes, mas essa de se capacitar é o que eu acho o maior erro. Sim. E uma coisa que eu acho legal também a gente comentar é que, por exemplo, eu vejo muita gente que investe muito em técnica e pouco no seu próprio No além da negócio. técnica. E eu vejo que a Promover tem esse diferencial, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem cursos capacitadores, Sim. cursos técnicos, vocês também falam muito sobre gestão, Sim. vendas, empreendedorismo, marketing. E eu acho que, é claro, né? Um profissional de saúde, ele nunca pode pensar em parar de se atualizar, porque as técnicas mudam o tempo Uhum. inteiro. Assim como até eu faço essa comparação sempre, mas é muito real. O marketing, ele é muito parecido com a área da saúde, porque da mesma forma que as técnicas ali mudam, começa a surgir novos produtos, novas técnicas, no marketing é a mesma Também, coisa. né? Mas a base, ela sustenta tudo. Se você sabe a base, você consegue ali ter o seu trabalho sendo bem feito. Mas o profissional que ele aprende a equilibrar o conhecimento Sim. técnico com a As gestão da novas empresa, né? técnicas, gestão. Esse além da técnica, a gente bate muito, tanto nos cursos quanto no congresso, né? Então, marketing, vendas, oratória, foi até o nosso lançamento, foi oratória e comunicação. Muito bom. Então, imagem pessoal, porque você precisa... Aí, vamos lá, você teve uma base maravilhosa, tem um domínio de técnica incrível, que foi o problema que a gente falou. Tá bom, agora você precisa vender. Uhum. Porque esse conhecimento, hoje eu fico pensando, né, das pessoas negligenciando isso, mas isso é só o básico. Te entregar um ótimo procedimento é só o básico. Cuidar de você como um todo é só o básico. E aí agora vem. Como é que você vai vender isso? Como que você vai comunicar? Como que você vai mostrar valor no teu atendimento? E aí a forma com que você vende, e aí ancorando em oratório e comunicação vão te ajudar. A forma com que você se posiciona fala antes mesmo de você abrir a boca. Então ali nessa parte também. E é aquela questão, né, do ser e parecer. parecer. Porque você conhecer tecnicamente é você ser. E você, no início, teve esse problema também com roupa? Porque muito Tive. nova. Tive. Muito. Olhava, eu já tive, assim, eu nunca passei perrengue, mas eu já cheguei em um local e falaram assim, a doutora Emiliane vai tá chegando. Eu falei, eu sou a doutora Emiliane. Tudo bom? Mas aí também não tinha como me defender. Eu tava ali, um tênisinho, um tênis Adidas com Calça jeans rasgada. uma quase blusa, isso. nada com nada pra fechar uma reunião importante. Ah, gente, não dá. Sim. E aí ali, tudo bem que eu tinha, sei lá, 20 anos, mas ainda assim, eu tava numa posição que precisava que eu me posicionasse pra aquilo. Sim. E aí E virei a nessa, chave. e nessa área é muito comum você ver, né, as pessoas colocando um blazer e achando que isso é se posicionar. Não. E aí, claro, assim, a gente que trabalha com marketing, nós não somos consultores de estilo, mas nós podemos construir uma imagem que é por meio dos arquétipos, né? Uhum. Que são ferramentas de comunicação sobre a sua personalidade. E cada arquétipo tem o seu jeito de se vestir, cada arquétipo Sim. tem o seu jeito de falar. E aí eu falo muito assim, se você olhar algumas doutoras que passaram na Select lá no começo e hoje, você fala, Outra não coisa, são as transforma- mesmas É. pessoas. Porque, querendo ou não, Muito você legal, se é. conhecer, é claro que não é criar um personagem, né? Porque você não sustenta um personagem, mas você tem que reconhecer a sua essência. Sim. De entender, por exemplo, eu e a Milha, a gente tem o mesmo arquétipo, com certeza. Eu que também é acho.
que é o governante, que é aquela pessoa coisa. líder, executora, né? Então, a gente tem muito esse lado e a nossa vestimenta caminha pra esse lado, né? A gente sempre gosta daquela calça pantalona, É, né? sim, Os amiga. tecidos mais É um leves. empoderamento também que traz a marca, né? Que vocês Exato. precisam defender essa marca, É. Com esse certeza. Principalmente pela arquétipo. idade, né? E olha que legal também, né? Eu falo dos arquétipos, mas a harmonização, ela entra muito nisso. Quando eu era muito nova, por mais que eu me vestisse muito governante, o meu rosto me entregava. Eu. Né? Porque eu tinha o rostinho muito redondo, então eu precisei Infantil. recorrer à harmonização pra poder me salvar, né? Pra poder trazer um rosto mais empoderado, com Que pontos. conversasse com o que você queria passar, né? Exato. Então, tá vendo? Como sempre eu falo, gente. Vocês acham que eu tô mentindo, mas não é. É verdade, A é gente tudo se ligado, Tá encontra, né? tudo ligado, exatamente. E aí, Isso que é gente, legal. eu queria muito, assim, fazer uma brincadeira com vocês agora. Eu vou Eita. falar, vou perguntar pra vocês, vocês vão descrever em uma palavra. Tá. Então, eu vou falar o que é e vocês em uma palavra. Tá. Vamos lá. Bioestetique. Excelência. Promover. Conhecimento. Você tem que falar também. Ela não deixa, né? Ah, Marketing. necessário, muito necessário. Uma palavra necessária. Uma palavra muito necessária. Família. A base. Eu ia falar promover, porque família me lembra promover e promover me lembra família. Mas, na verdade, a minha relação com a minha família é o que as pessoas, até alunos, eles vêm falar com a gente, que quando eles chegam lá, eles citam, né? Excelência no ensino, desde, na verdade, até do processo comercial, porque começa lá. Uhum. A pessoa, para ela chegar lá, ela passou pela minha equipe e é por isso que a gente investe muito em treinamento, porque começa ali o nosso A porta de processo, entrada. né? E aí depois que chegou lá, e aí no final sempre fala, nossa, e esse ambiente acolhedor, familiar? Então eu falo, cara, era isso que eu queria passar. Porque lá atrás, um dos pontos que a gente não via nos cursos, além de terem um investimento muito alto, não pensarem em quem estava começando, me viam só como mais uma. Às vezes, já teve curso de eu chegar lá e, assim, ver que não teve um mínimo de preparo. E hoje, não. É totalmente o contrário. A gente quer que você entre lá, que você se sinta extremamente acolhido, que você saia de lá querendo voltar. Então, sempre que as pessoas dão feedback, porque no nosso pós-venda inclui, e aí, o que você achou? Cita tudo, cita o professor, cita o coffee, cita a apostila. Nossa, mas a família de vocês eu já me sinto dentro. Da família, né? Isso é recompensador, não tem a ver com dinheiro. É verdade. Não é propósito financeiro, é também, né? propósito. É engraçado, assim, que eu falo. Às vezes eu tô lá no evento, né, do Bioestetica. Oi, tio. Meu Deus, ele não é meu tio. Mas é isso que a gente gosta. Mas é que a né? gente gosta disso. A gente gosta de realmente tratar pessoas como membros da família. E na essência, né, a humanidade é uma família. Sim, É com que cada um certeza. acaba tendo as suas atribuições, cada um vai para um lado, mas se a gente tiver a humanidade realmente como família, a gente começa a olhar o outro de forma Eu sempre mais quis esse mais ambiente bacana. leve de estar, de trabalhar e ver que isso é real. As pessoas falam assim, nossa, eu não quero ir embora. Eu falo, gente, que delícia, porque é isso que eu real. queria. Então, E, gente, assim, pra finalizar, eu queria que vocês contassem um pouquinho do Bioestetique, do evento, né, que a gente vai ter. E aí eu queria que vocês falassem como funciona o evento, pra quem é o evento, pra Legal. eles conhecerem, a galera que tá em casa. bom, vamos lá. Então, nos dias 21, né? Começando 21, pelo 22 e 23 de novembro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, vai acontecer a 5ª edição do nosso congresso, do Bioestética Brasil. No ano passado, tivemos 600 pessoas. Foram 600 600 pessoas, mais ou menos. E aí, cresceu. Estamos agora, né, em um outro ambiente para atender congressistas, não somente do Rio, como de fora do Rio, e esse ano também de fora do Brasil. Fora do Brasil. Mas e por quê? Hoje o Bioestética, ele traz uma visão de técnica, então a gente vai ter harmonização facial, corporal, íntima, mas também além da técnica, né? Então, com conhecimento de marketing, do setor jurídico, e nós fomos pioneiros em trazer o estudo anatômico em peça de cadáver fresco no ano passado, e esse ano, sendo a nossa marca registrada, a gente vai manter, né? Como congressista, a gente vê isso lá fora, a gente vê isso em outros estados, aqui no Rio nós não tínhamos, e como a gente sempre entra no mercado para fazer diferente, não adiantava a gente fazer mais do mesmo. Tinha que ser realmente algo diferente, né? Esse congresso ele foi concebido, ele foi preparado realmente para ser um diferencial, ser disruptor.
e realmente trazer coisas que só tem fora do estado, né? São Paulo, Santa Catarina, onde a gente vê congressos incríveis lá acontecendo, e a gente trouxe isso para cá até por conta de uma negativa. As pessoas sempre falaram, não, aqui no Rio de Janeiro não faz sentido trazer um evento desse bacana, grande, não faz sentido. Só São Paulo. Só São Paulo, porque lá tem um público mais seleto e tal. Nós sempre fomos na contramão disso. Nós entendemos que sim, nós temos um público incrível, seleto, muito... com sede de aprender. Com sede de aprender. Então, realmente, é um evento que a gente queria trazer e graças a Deus, nós conseguimos trazer. Esse ano vai ser mais incrível ainda. A Mili está trazendo mais novidades ainda. E marcas também, né, que vão estar com a gente, que não vai ser um momento só, né, só para uma imersão de estética. Teremos também marcas lá, porque a gente entende que a gente vai dar a ferramenta, mas o injetor, ele também precisa de um outro auxílio. Ele precisa de produtos, ele precisa de assessoria. Marketing, inclusive, tá lá com a gente, a Select novamente. Mais humano, né, Mais com humano. a gente. Certeza. E a gente faz questão de estar ali, né? Porque é exatamente isso que a gente acredita, em pessoas visionárias, e um evento visionário desse não tem como a gente não tá, né? Não tem jeito. E, gente, pra finalizar, qual conselho que vocês dariam pra quem tá iniciando hoje? Bom, apenas comece. Vai parecer difícil, vai parecer... Nossa, a gente escuta muito que tá saturado. Não tá não, gente. O mercado da estética não está saturado. Ele tá cheio de gente que faz o mesmo. Mas se você estiver disposto a entregar algo, você vai sair na frente. Não meça as suas conquistas com a régua dos outros, de quem já está no mercado há um tempo. Não faz sentido. Você tá entrando agora e você vai fazer diferente agora, tá? Então, assim, a gente escuta muito isso e a galera desanima. Hoje eu sou bem nova, a Raquel é bem nova, mas porque lá atrás a gente também decidiu começar. Então é claro que tudo isso é levado em consideração. 2025, o mercado da estética tá entre o top 3 com uma estimativa de se manter no top 3 de crescimento mundial nos próximos anos. Então, assim, tá em crescimento, apenas comece. E muitas vezes também essa percepção de, tá saturada, é sua, né? Porque você tá dentro desse mercado. Então, nem olhando sempre de fora, não tá, né? Não Com tá. certeza. E você, Jorge? Então, eu daria a dica para buscar referências. Busca referências de pessoas, de marcas que já deram certo. Procura valorizar essa galera aí, porque lá no começo foi difícil pra caramba começar, e se mantém até hoje é porque realmente tem conteúdo, que tem algo diferente, porque toda hora tá surgindo marcas novas, pessoas novas, dizendo que são os mágicos, mas não fazem nada, só falam. Então, realmente, busquem referências de um instituto que tenha realmente já capacitado mais de 5.000 profissionais na área da estética. Nosso congresso já é a 5ª edição, não é nada que está começando agora. Então, assim, é bem isso, é buscar realmente referenciais, né? A Select, por exemplo, começou aí, talvez, junto com a gente, tá aí até não foi? Não, foi um pouquinho depois, a gente começou em 2022. Pois tá aí desde 2022, assim, não é... Toda hora nascem novos nomes, nascem marcas novas, não que não sejam boas, né? Mas se você já vai fazer uma aposta, vai em quem realmente já deu certo, quem já tem números para mostrar, quem já tem resultados que validam o trabalho, porque valor é uma coisa, preço é outra. Verdade. Você quer ser conhecido, né? Você quer ser uma pessoa de preço ou você quer ser uma pessoa de valor? Sim. E se junte com alguém que abrace o seu sonho, tá? Não precisa de gente jogando a gente pra baixo, já tem. Junte-se com apenas comece e junte-se com alguém que abraça os seus sonhos. Eu dei sorte de ter alguém que abraça meus sonhos bem pertinho. Eu acho que a Promover tinha que botar um quadro no Instagram, Café com Teu Pai. Ai, meu Deus. Pra ter conselhos de vida com o Jorge, sério. Porque ele é o pai de todos, né, gente? Não tem jeito. Amém.
Vamos Ai, votar, gente, pra ele Café gravar com na teu pai, Promover. Ai, meu Deus. Olha o que você tá arrumando. Pronto, segunda-feira já tá no Café ar, com teu pai, é amiga. isso aí. A gente abre uma caixinha de pergunta nos stories e fala, qual o seu medo? Aí vem o pai, Jorge, E pra você poder já adora um aconselhar. cafezinho? E já Agora, adora se um tiver um café, café, eu já tô dentro. Aí, ó. E aí ele já é da família, né? Família Isso, Promover, já vai fechou. dando dica aí, ó. Porque, gente, nada melhor do que a voz da experiência, né? Eu sempre falo Sim. isso. É claro que a gente que é muito nova, a gente quer Fazer desbravar, diferente. fazer diferente, inovar, mas muitas vezes a base, ela se mantém e ela é necessária. E eu vejo muito profissional querendo fazer muito e esquece do básico, né? É. Então eu acho que o café com teu pai é necessário. Segunda-feira. Segunda-feira às 8 da noite no ar, tá, Ai, galera? meu Deus. E quem tiver visto esse podcast até aqui, Pode vocês cobrar? vão lá É, comprar exatamente. Promover. E a partir do ano que vem, gente, no Bioestetic 2026, a palestra do pai Jorge, tá? Isso. Brincadeira, Guela. Tô brincando, Brincadeira. brincadeira. Ai, Mas, gente, muito obrigada aí Obrigado pelo também. tempo de vocês. Foi um Nossa, prazer. foi um Foi prazer, maravilhoso muito poder bom. conversar com vocês, com meu pai, meu tio. Tô brincando. Obrigado. Mas obrigada por compartilhar a experiência de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão criando algo inovador. E é por isso que eu faço questão de ter vocês Ali por perto juntinho. e trazer vocês aqui pra compartilhar isso. Mili, você tem dado visões pra pessoas que estão ali dentro de universidade. Isso é muito Sim. importante. Além Isso é de muito dinheiro, bom. né, gente? A gente trabalha com sonhos, família. Sim, E aí eu vejo, né, como que o meu trabalho impacta nisso e o de vocês também, né? Sim. Porque muitas vezes alguém... propósito. Propósito, né? E é E gratificante responsabilidade, Sim, né? responsa- Eu falo que, às vezes, quando alguém contrata a nossa empresa, ele não contrata pra botar só dinheiro no bolso, é pra dar uma condição melhor pra família, Sim. dar uma boa criação pros filhos, né? Então, a gente trabalha com essa responsabilidade. Eu fico feliz de ter empresas como a minha, que é a de vocês, que levam a sério essa responsabilidade. Muito obrigada aí pelo tempo de Prazer. vocês. Só assim pra gente conversar, né? É, Duas visionárias que... Eu e a Difícil. Emília, a gente fala uma coisa, a gente só responde a outra 12 dias depois. É mais Mas aí fácil já mandar tá uma tudo carta, bem, é. eu acho. Vai que É. pra Anitta uma carta. Chega mais rápido, talvez. Às vezes eu passo por esse problema também, tá? Não, Dentro de então, casa. tá vendo, né? Mas você tá ali, você acorda. Bora, vamos conversar. Foi um prazer, foi Mas ótimo. obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado também. Eu espero que o evento esse ano seja um sucesso, Já é ainda um mais do que sucesso. foi ano passado, porque realmente ano passado foi algo muito diferenciado e eu tenho certeza que esse ano vai ser ainda melhor. Muito obrigada, gente. Gueldo. E pra Obrigado. vocês, gente, que estão em casa, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, dá uma olhadinha lá no grupo Promover, no Bioestetic, depois a Mili e o Jorge vão deixar comigo um cupom pra vocês conseguirem adquirir os ingressos de vocês com o nosso cupom especial, com aquele desconto maravilhoso. E, gente, olha, não deixa pra depois não, tá? O evento é logo ali, então aproveita logo esse podcast, clica aqui, já pega o seu e vem adquirir, porque depois eu vou te encontrar lá e eles também. Sim. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o Tchau. próximo episódio. Tchau.